eu sou o professor Perini, bem-vindo a mais uma aula do curso de Programação Python. Nessa aula a gente vai ver estruturas condicionais, tá? O que a gente viu até agora foi uma estrutura chamada estrutura sequencial. Agora a gente vai ver uma estrutura onde a gente pode ter, em determinada condição, ter um desvio dentro do nosso programa, ok? Então vamos para a nossa aula. Bom, então a gente vai dar início à aula 4 do curso de linguagem Python, tá? A gente vai ver expressões lógicas, o comando if e exercícios. Então essa aula 4 vai ser de estruturas condicionais, ok? Vamos lá então. Bom, o que é uma expressão lógica? Então vamos lá, uma expressão lógica é um conjunto de operadores relacionais e lógicos e operandos, que são relações constantes ou variáveis inteiras, reais, alfanuméricas ou lógicas, dispostos numa determinada ordem. Então, numa expressão lógica, a gente pode ter operadores relacionais, operadores lógicos e operadores aritméticos. E o resultado de uma expressão lógica sempre vai ser um valor lógico, que significa um valor verdadeiro ou falso. Bom, então nós temos aqui os operadores relacionais, tá? Então eu tenho maior que, maior ou igual, menor ou igual, diferente, tá? Então, esses são os operadores relacionais, então que faz uma relação entre dois valores, tá? Dois valores do mesmo tipo. Por exemplo, 3 é maior que 2, o resultado disso aqui vai ser verdadeiro. 3 é menor que 2, é falso, e assim por diante, tá? Então esses são os operadores relacionais que a gente pode utilizar numa expressão lógica, tá? Então em Python vai ser, os símbolos são os mesmos, ó, maior, menor, maior igual, menor igual, apenas igual e diferente, que são aí diferente do que está acostumado aí no pseudocódigo, por exemplo. Então, para eu fazer uma relação de igualdade no Python, eu vou utilizar dois sinais de igual. Dois sinais de igual, tá? Um sinal de igual, se vocês lembram nas aulas anteriores, com um sinal de igual eu estou atribuindo um valor. É uma atribuição de valor. O igual é um comando de atribuição de valor. Para eu fazer uma comparação de igualdade, eu utilizo dois sinais de igual, tá? E o diferente, exclamação igual. Exclamação igual é um operador diferente no Python, ok? Então esses são os operadores relacionais e os operadores lógicos. Os operadores lógicos nós temos a negação, que é não, a conjunção, que é o operador e a disjunção, que é o operador ou, tá? Então em Python a gente utiliza not, and, or. Dentro de uma expressão lógica, a prioridade são primeiro o não, depois o e depois o ou, ok? Então, veja, os operadores, nós temos então nas expressões lógicas operadores aritméticos, que a gente viu na aula passada. Nós temos operadores relacionais, que são aqueles que fazem comparação, e operadores lógicos, que são esses, o não, o e o ou, ok? Bom, por que eu falei de operações lógicas, né? De expressões lógicas? Porque essas expressões nós utilizamos dentro do comando if, na estrutura condicional, tá? Então vamos lá. Então na estrutura condicional existem condições, existem situações em que a gente deve desviar o fluxo dos comandos que a gente está fazendo no nosso programa, tá? Então, por exemplo, dependendo das condição de uma expressão lógica ou relacional, dependendo do resultado dessa condição, eu posso fazer determinada conjunto de comandos ou outros conjuntos de comandos, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, olha, eu tenho aqui, ó, se o valor da média final for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Tá? Então veja, eu estou utilizando aqui uma expressão lógica onde tenho
um operador relacional maior ou igual. Se média for maior ou igual a 5, eu vou mostrar aprovado. Tá? Um outro exemplo, ó, se o salário bruto for maior que 1.000 e menor que 2.500, então o percentual de desconto do imposto de renda será de 10%. Então aqui eu tenho uma expressão lógica onde eu tenho dois operadores relacionais e um operador lógico, que é o E. Tá? Então veja, se essas duas condições forem satisfeitas, então o imposto de renda é igual a 10%. Okay? Então nessas duas situações existe um teste de condição para que alguma operação seja executada. Tá? Bom, isso aqui eu chamo de estrutura condicional simples, onde eu só faço determinada coisa, ou só vai fazer alguma coisa, se a condição testada for verdadeira. Bom, então eu vou fazer o primeiro exemplo. Nesse caso aqui eu tenho uma expressão já, uma estrutura condicional composta, onde se determinada condição for verdadeira, eu faço determinado comando. Se não, eu faço um outro comando. Tá? Então eu vou fazer esse exemplo aqui lá no idle do Python. Tá? Eu vou parar a apresentação aqui. Eu vou entrar no idle e vamos fazer, ok? Então eu sugiro que você faça junto, tá? Ou espere, dá uma parada no vídeo e tente fazer, tá bom? Então tá aqui, ó, estou no shell do idle, eu vou criar um novo arquivo e vou digitar. Primeiro exemplo, né? Então esse é o primeiro exemplo de estrutura condicional, tá? Então vou criar minhas variáveis nota 1 e vou fazer o input. Fazer isso, ó. Digite a primeira nota, nota 2, digite a segunda nota. Então, eu posso colocar aqui como comentário entrada e aqui o processamento. Tá? Só vou dividir aqui, ó, processamento. Então vamos lá, a condição if antes disso tem que calcular a média, né? Média é igual nota 1 mais nota 2 dividido por 2, tá bom? Aqui tem uma expressão aritmética, eu calculei a média, tá? Agora eu vou entrar na estrutura condicional. Composta. Ok? If média maior ou igual a 5. Então veja, ó, if média maior ou igual a 5, 2 pontos. O 2 pontos é início de uma estrutura, tá? Toda vez que eu coloco 2 pontos, para o Python, eu estou iniciando uma estrutura, iniciando um fluxo de comandos, tá? Então vamos lá, se a média for maior ou igual a 5, eu vou fazer o print aluno aprovado com média. Vou fazer a saída dessa forma, 2F, tá?
tem vírgula. Aqui. Média. Ok? IF média maior ou igual a 5, aluno aprovado com média tanto. Else, se não, 2 pontos, eu posso pôr espaço ou não, tanto faz, tá? Aqui vai o print. Aluno reprovado com média. E aqui o formato .2f para 2 casas decimais. Ok? Lembra disso? Média. Então tá aí. Né? Eu posso até colocar aqui, ó, um print. Final de programa. Com barra N no início aqui, ó. Ah, que legal. Tá? Então vamos rodar, se eu não errei nada aqui. Primeiro eu vou salvar. Vamos lá onde eu salvo meus programas em Python para esse curso. Programas. Então eu falo aula 04, exemplo 01. E vamos rodar. Run Modular. Primeira nota, 5. Segunda nota, 7. Aluno aprovado com média 6. Final do programa. Ok? Vamos ver a outra situação. Bom, esse aluno aqui tem mais dificuldade. Ele tirou 3 e tirou 4 na segunda nota. Aluno reprovado com média 3.5. Ok? Bom, vamos voltar aqui, ó, e vamos entender esse código, né? Então veja bem, olha, eu entrei com as 2 notas, calculei a média. Essa é a nossa estrutura condicional. If média maior ou igual a 5, 2 pontos, tá? Então veja, quando eu tenho 2 pontos, eu estou começando um fluxo de comandos, né? Então eu vou estar indentando o meu código, ó, tá vendo? Tem uma tabulação aqui, ó, tá? Então o interpretador vai entender que tudo que tiver indentado nesse nível aqui, nessa coluna, estará dentro do if. Então dentro do comando, da condição verdadeira dessa condição, né? Quer dizer, quando essa condição for verdadeira, eu vou fazer esse comando. E aqui eu posso colocar quantos comandos forem precisos, tá? E no else, se acaso essa condição for falsa, ele vai pular esse e vai fazer o else, tá bom? E a hora que eu vejo, a hora que eu fizer um comando que tiver fora dessa indentação, ele vai entender que está fora da minha condição. Então isso aqui vai ser executado depois que terminar a estrutura do if else. Ok? Bom, vamos voltar lá. Voltemos aqui para o nossa apresentação, tá? Então eu fiz isso junto com vocês, tá bom? Então esse é o primeiro exemplo. Bom, então, como a gente viu no exemplo, nós temos a indentação do programa, né? O que é a indentação? É fazer com que o seu código fique tabulado, quer dizer, o que tiver para frente faz parte daquela estrutura que se iniciou anteriormente, tá? Então, na maioria das linguagens não é obrigatório a indentação, é interessante que se use para que o programa fique fácil de ser entendido, a gente lê o código, né, para saber o que aquele, dentro de que estrutura está determinados comandos, né. Bom, no Python a indentação é obrigatória, tá? Indentação é obrigatória. Se você não colocar, ele vai dar erro de sintaxe. E se você fizer alguma indentação fora de uma estrutura de comandos,
vai dar erro também, tá? Não pode, tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Olha, por exemplo, se o salário bruto de um funcionário for maior que 1.000 e menor que 2.500, então o percentual de desconto do imposto de renda será de 10%, tá bom? Então, vamos fazer de novo lá, vamos lá para o idle. Então, isso aqui nós fizemos o primeiro programa. Eu vou abrir um novo arquivo e vamos fazer o segundo exemplo, tá bom? Então, vou colocar aqui segundo exemplo de estrutura condicional. Então vamos lá. Primeiro a entrada. Então sempre vai ter a criação da variável e a entrada de dados, tá? No início, tá bom? Então qual vai ser a entrada então? O salário bruto, vou chamar de SB. Dá um input. Entre com o salário base. Salário base, né? Não é o salário. Mas seria salário bruto também. Salário base. Tanto faz aí, salário bruto, salário base. Ok? Bom, agora vamos para a estrutura. Processamento, estrutura condicional. Okay? Então, quais são as condições? If salário base maior ou igual a 1.000 and salário base maior ou igual and salário base menor ou igual a 2.500. Puxa. Então, ó, 2 pontos. Qual é o processamento? IR igual salário base vezes 10%. Então, vamos por 0,10. Ok? Então é isso. Essa é a condição. E vou dar o print aqui dentro. Como que eu vou fazer? Imposto de renda. A pagar. Ponto 2F também, né? Eu quero 2 casas decimais. Vou fechar aqui. E é. Imposto de renda a pagar. E é. Ok? Então aqui eu vou dar um print para a gente entender que fim do programa. Já acabou o programa aqui, tá bom? Então, ó, se o salário base for maior ou igual a 1.000 e menor ou igual a 2.500, eu vou calcular o imposto de renda e mostro, tá? Então veja, essa é uma estrutura condicional simples. Por que simples? Não tem o else, né? Então eu só vou calcular o salário base se essas duas condições forem satisfeitas. Caso contrário, eu não calculo nada, tá bom? Então vamos lá, eu vou rodar, ele vai pedir para salvar, que eu não salvei ainda. Eu vou salvar como aula 04, exemplo 02. Ok? Ele vai salvar, vai interpretar e vai começar a rodar. Tá bom? Vamos supor, meu salário base é 1.000. Então o imposto de renda a pagar é R$100. Ok? Vamos executar de novo. Sim.
Salário base é 3.000. Olha, não calcula nada, tá? Porque ele está na primeira condição é verdadeira. É maior ou igual a 1.000? É. E a segunda, é menor ou igual a 2.500? Não é, então ele não calcula. Tá? Uma outra situação que também não vai calcular, veja. Vamos dar um F5. Aí eu ganho 850. Olha lá, não tem IR para calcular porque não é maior ou igual a 1.000. Tá bom? Então a primeira condição já não está satisfeita. Ok? Então, de novo vendo o programa, né, nosso exemplo, eu entro com o salário base e verifico essas duas condições. Veja, no primeiro exemplo, primeira condição que eu digitei 1.000, ele viu aqui, ó, é maior ou igual a 1.000? É. Então isso aqui está verdadeiro. Aí vamos ver essa aqui, é menor ou igual a 2.500? Sim, também é. Então ele calculou e mostrou. Tá? A hora que eu coloquei 3.000, ele veio aqui, é maior ou igual a 1.000? É. Aí vai vir aqui, é menor ou igual a 2.500? Não, não é. Então ele não entrou aqui. Tá? Ele pulou e mostrou o fim do programa. Ok? No outro exemplo, lá, eu digitei 800. Aí veja aqui, salário base, é maior ou igual a 1.000? Não, não é. Então ele não vai calcular. Tá bom? Essa segunda condição seria verdadeira, é menor ou igual a 2.500, mas essa primeira já não satisfaz, então ele não calcula. Ok? Então vamos lá ver, vamos continuar nossa apresentação. Então tá aí, a gente fez esse exemplo. E agora vamos para o exercício de fixação. Eu tenho dois exercícios aqui, tá? Que eu sugiro que você faça. Tá? Sugiro que você faça, pare o vídeo agora, faça esses dois exercícios e aí depois você vai acompanhar a minha solução. Tá? Então eu vou fazer os dois exercícios, tá? Juntos, mas eu quero que você faça primeiro. Tá bom? Não adianta copiar, porque você não vai aprender direito, né? Só copiando. É bom a gente fazer, tá? Um desafio aí para fazer, tá? Vamos voltar lá então. Bom, primeiro exercício, deixa eu copiar aqui, ó. Primeiro exercício, eu vou colocar como comentário aqui. Então eu quero fazer um programa para ler dois números inteiros e mostrá-los em ordem crescente. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a entrada. Então a entrada é dois números inteiros. Então eu vou pôr número 1. Como é inteiro, eu vou converter para int. Input. Digite o primeiro número. E número 2. Digite o segundo número. Ok? Bom, eu quero mostrar esses números em ordem crescente, então eu não preciso fazer nenhum processamento. Eu tenho algumas formas de fazer, né? Tem duas formas, uma mais simples e outra um pouco mais complicada, tá? Vamos fazer a mais simples primeiro. Ok? Forma mais simples. Bom, se
o num1 for menor que num2, ok? Se num1 for menor que num2, eu vou mostrar posso pôr assim, ó, D, vai pôr, né? Assim não, pôr vírgula, vai, vírgula, D, certo? E aí eu faço o porcentagem entre parênteses, num 2, ok? Bom, else, mesma forma, não dá espaço, não vou dar espaço aqui também. Dois. Então tá aí, ó. Tá? Se o número 1 for menor que o número 2, eu vou mostrar o número 1 e depois o número 2. Se o número 1 não for menor que o número 2, então provavelmente o número 2 que é o menor são iguais, né? Então eu mostro o número 2 e, número 1. Ok? Vamos ver então. Salvar isso. Rodar 04. Exercício 02. Vou fechar aqui. Abrir de novo. Agora vamos executar. Ok? Abrir o novo shell. Vamos lá, 50, 60. Então mostro 50, 60, tá? Vamos rodar de novo. Sessenta, 50. Olha lá, 50, 60. Então não é o aí, tá bom? Bom, eu disse que tem outra forma de fazer. Vamos ver a segunda forma, um pouco mais complicada. Outra forma. Vamos lá. If num1 maior que num2, não precisa do parênteses, tá, gente? Pode até pôr, mas não precisa. Se o num1 for maior que o num2, eu quero inverter as posições. Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um auxiliar, vai receber num1, aí o num1 recebe num2 e o num2 recebe auxiliar. Tá? Então veio, ó, se o número 1 for maior que o número 2, eu guardo ele numa variável auxiliar. Aí pego o número 2, guardo no número 1 e pego o auxiliar e guardo o número 2. Tá? Eu estou invertendo as posições, fazendo com que o número 1 sempre fique sendo o menor. Tá? Bom, agora dou um print só. Não tem else, porque esse aqui é uma estrutura simples, que eu só vou fazer esses comandos se acaso a condição for verdadeira. Se não for, já está da forma que eu quero, já está na ordem que eu quero. Tá? Então aqui eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui. Então tá aí. Então deixa eu só vou colocar um barra N aqui, ó, para pular uma linhazinha lá. Então vamos lá, vamos fazer o 60, 50. Então, essa aqui é a primeira forma, com if else, e essa aqui é a segunda forma, trocando os valores aí das variáveis. Ok? Bom,
Espero que você tenha entendido isso aqui, né? Veja, ó, se essa condição for verdadeira, eu mostro primeiro o número 1, depois o número 2, se não, eu mostro o número 2 primeiro e depois o número 1. Na outra forma, eu só vou mostrar uma vez, porque na realidade eu vou inverter as posições se acaso o número 1 for maior que o número 2. Vou inverter. O valor que está no número 2 vai para o número 1, o que está no número 1 vai para o número 2. Utilizando uma variável auxiliar para fazer isso. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Eu vou fazer só esse exercício 1 e vou deixar o exercício 2 para vocês fazerem, tá? Ó, eu quero fazer um programa para mostrar uma mensagem na tela dizendo se o número inteiro lido é par ou é ímpar, tá bom? Então lembra daquele conceito de como que eu sei se um número é par ou é ímpar, né? Porque quando o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0. Lembra qual é o operador que verifica isso, tá? Então, isso nós vimos na aula passada em expressões aritméticas. E na próxima aula eu vou continuar com estrutura condicional. Eu quero ver um outro tipo de estrutura. E antes disso eu faço a correção desse exercício, tá bom? Então vamos ficar por aqui nessa aqui. A gente fez junto o primeiro exercício, o segundo você vai fazer e aí depois eu corrijo, tá bom? Se você gostou, dê um like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Eu vou estar colocando toda quarta-feira uma aula nova do curso de Python, tá bom? Então, até mais. E aí, gostou da aula? Aprendeu direitinho estruturas condicionais, tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto, tá bom? Se você gostou, dê um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você assistir as próximas aulas, tá bom? Muito obrigado, até mais.